A Casa de Bonecas, Catherine Mansfield. Quando a querida senhora Hay voltou à cidade, depois de ter passado uns dias com os Burnells, mandou para as crianças uma casa de bonecas. Era tão grande que o carroceiro e Pet carregaram-na para o quintal e ali ficou, em cima de 2 caixotes de madeira, junto da porta da despensa. Não havia perigo de se estragar, era verão. Além disso, o cheiro de tinta talvez tivesse passado no momento de levá-la para dentro. Porque é verdade, o cheiro de tinta que vinha daquela casa de bonecas, muita gentileza de parte da velha senhora Hay, muita gentileza e generosidade. O cheiro de tinta era bem capaz de fazer alguém ficar seriamente doente, achava a tia Beryl. Até mesmo após ser desembalada, e ao ser, lá estava a casa de bonecas, de um verde escuro, oleosa, espinafre, realçado com amarelo claro. Suas 2 chaminézinhas, coladas no teto, eram pintadas de vermelho e branco, e a porta, brilhando com seu verniz amarelo, parecia um caramelo. 4 janelas, janelas de verdade, eram divididas em caixilhos envidraçados por uma larga lista verde. Havia também um pequeno pórtico pintado de amarelo, com grandes protuberâncias de tinta solidificada pendendo ao longo da sua beirada. Mas que casinha perfeita! Quem é que poderia incomodar-se com o cheiro? Fazia parte da alegria, da novidade. Alguém abra logo! O trinco de um lado estava fortemente fechado. Pet forçou com seu canivete. Toda a fachada da casa girou para frente e, pronto! Todos olharam juntos, ao mesmo tempo, para a sala de visitas e a sala de jantar, a cozinha e os 2 quartos. Aquilo sim que era maneira de se abrir uma casa. Por que todas não se abriam daquele jeito? Era muito mais emocionante do que espiar pela fresta de uma porta e ver um pequeno hall com uma chapeleira e 2 guarda-chuvas. Era aquilo, não era? Que você gostaria de saber sobre uma casa ao levar a mão à maçaneta. Talvez fosse assim, que ao dar uma volta silenciosa como anjo, Deus abrisse as casas tarde da noite. Oh! A exclamação das filhas dos Burnells soou como se elas estivessem desesperadas. A casa era tão maravilhosa, demais para elas. Nunca tinham visto nada igual na vida. Todos os cômodos forrados com papel de parede. Haviam quadros nas paredes pintados no papel, com molduras douradas e tudo. Um carpete vermelho cobria o assoalho inteiro, salvo o da cozinha. Cadeiras de feltro vermelho na sala de visitas, verde na sala de jantar. Mesas, camas com lençóis e colchas de verdade, um berço, um fogão, um aparador com pratinhos e um jarro grande. O que mais agradou a Késia, porém, o que ela adorou, foi o lampião. No centro da mesa da sala de jantar. Um lindo lampiãozinho cor de âmbar com um globo branco. Já estava até cheio, prontinho, embora, é claro, não pudesse ser aceso. Mas havia dentro dele algo que parecia querosene e que, cedido, se mexia. Papai e mamãe bonecos estavam encarapachados, imóveis, como se houvessem desmaiado na sala de jantar. E seus 2 filhos, que dormiam no andar de cima, eram grandes demais para a casa de bonecas. Pareciam não pertencer a ela. Mas o lampião era perfeito. Sorria para Késia, dizendo: "Eu moro aqui." O lampião era de verdade. Na manhã seguinte, indo para a escola, as filhas dos Burnells não conseguiam andar tão depressa quanto gostariam. Elas estavam loucas de vontade de contar para todo mundo, de descrever, em suma, de gabar-se da casa de bonecas delas antes que a campainha tocasse. "Sou eu que vou contar", disse Isabel. "Porque eu sou a mais velha, e vocês 2 podem completar depois, mas eu conto primeiro." Não havia o que contestar.
Isabel era uma mandona, sempre tinha razão, e Lotte e Késia conheciam muito bem os poderes que ela detinha por ser a mais velha. Elas passaram céleres no meio dos ranúnculos da beira da estrada e não disseram nada. E sou eu que vou escolher quem a vê primeiro. Mamãe disse que eu posso. Tinha sido combinado que enquanto a casa de bonecas permanecesse no quintal, podiam convidar as meninas da escola, 2 de cada vez, para virem vê-la. Não podiam ficar para o chá, é claro, e nem perambular dentro de casa. Só ficar quietinhas no quintal enquanto Isabel mostrava as maravilhas dela. E Lotte e Késia permaneciam olhando, deleitadas. No entanto, embora se apressassem o mais que podiam, ao chegarem à cerca coberta de piche do pátio dos meninos, o sinal tocou. Tiveram tempo apenas de tirar rapidamente os chapéus e entrar na fila antes do início da chamada. Azar. Isabel tentou compensar assumindo uns ares importantes e misteriosos, cochichando, com a mão escondendo a boca para as meninas que estavam perto dela. Eu preciso contar uma coisa para vocês na hora do recreio. Chegou a hora do recreio e cercaram Isabel. As meninas da turma quase brigaram para passar os braços em torno dela, puxá-la à parte, sorrir bajuladoramente, ser a sua amiga especial. Ela concedeu uma verdadeira audiência debaixo dos gigantescos pinheiros, no centro do pátio. Acotovelando-se, dando risadinhas, as meninas comprimiam-se. As 2 únicas que se mantinham fora do círculo eram as que sempre ficavam de fora. As Kelvys. Elas não fariam a besteira de chegar perto dos Burnells. O caso era que a escola em que os Burnells estavam não era absolutamente aquela que os pais teriam escolhido, se houvesse possibilidade de escolha, mas não havia. Era a única escola num raio de várias milhas. Em consequência, as meninas do lugar, as filhas do juiz, do doutor, do dono do armazém, do leiteiro, eram obrigadas a misturar-se. Para não falar de igual número de meninos grosseiros e broncos. Mas a linha divisória tinha de ser traçada em algum ponto. Este ponto eram as Kelvys. Muitas crianças, inclusive as Burnells, estavam proibidas de falar com elas. Passavam pelas Kelvins de cabeça empinada. E como elas davam o tom geral de comportamento, todo mundo evitava as Kelvys. Inclusive a professora tinha uma voz particular para elas e um sorriso significativo para as outras meninas, quando Lil Kelvy vinha até a sua mesa com um buquê de flores horrivelmente vulgares. Eram filhas de uma lavandeirazinha, despachada e trabalhadora, que batia de porta em porta todos os dias. Uma coisa horrível mesmo. E onde andava o Sr. Kelvy? Ninguém sabia ao certo. Dizia que ele estava preso, de modo que elas eram filhas de uma lavandeira e de um presidiário. Ótima companhia para as filhas dos outros. E tinha o mesmo jeito disso? Era difícil entender porque a Sra. Kelvy fazia com que elas dessem tanto na vista assim. Na verdade, vestia-as com pedaços que lhe foram dados pelas pessoas para quem trabalhava. Lil, por exemplo, que era uma menina decidida, desembaraçada, sardenta, ia para a escola com um vestido feito de um avental de sarja verde dos Burnells, com mangas de feltro vermelho feitas com as cortinas dos Logans. O chapéu dela, empoleirado no topo da sua testa alta, era um chapéu de mulher adulta, que pertenceu outrora a Miss Lecky, a gerente dos Correios. Era virado para cima, na parte de trás, e enfeitado com uma grande pena escarlate. Lil parecia um espantalho. Era impossível não rir dela. E a sua irmãzinha, nossa Elsie, usava um vestido branco comprido, uma espécie de camisola e um par de botinas de menino. Mas, vestisse o que quisesse, nossa Elsie continuaria tendo um aspecto esquisito.
Era uma menina magricela, de cabelos curtos e olhos enormes e solenes. Uma corujinha branca. Ninguém nunca a tinha visto sorrir. Quase não falava. Vivia agarrada à irmã, sempre grudada num pedaço da saia de Liu. Onde a outra ia, nossa Elze ia atrás. No pátio, na estrada a caminho da escola ou voltando para casa, lá vinha Liu na frente e nossa Elze agarrada a ela atrás. Somente quando queria alguma coisa ou estava cansada, nossa Elze dava um puxão em Liu e ela parava e virava para trás. As Kelveys sempre se entendiam. Agora elas rondavam por perto. Ninguém poderia impedi-las de escutar. As meninas viraram-se e sorriam zombeteiramente para elas. Liu, como de costume, dava o seu sorriso abobalhado e envergonhado. E nossa Elze limitava-se a ficar olhando. A voz de Isabel, toda prosa, continuava contando. Ao carpete fez grande sensação, assim como as camas com lençóis e colchas de verdade e o fogão com a portinha do forno. Quando terminou, Kézia interveio. Você se esqueceu do lampião, Isabel. Ah, é, disse Isabel. Tem um lampiãozinho todo de vidro amarelo com um globo branco em cima da mesa da sala de jantar. Até parece de verdade. O lampião é o melhor de tudo, exclamou Kézia. Ela achava que Isabel não estava dando bastante importância ao lampiãozinho. Mas ninguém prestou atenção. Isabel escolhia as duas que iriam voltar para casa com elas. À tarde, para ver a casinha de bonecas. Escolheu Amy Cole e Lena Logan. Sabendo que teriam a sua vez, as outras se desmancharam em gentilezas para com Isabel. Uma a uma, punham o braço em volta da cintura dela e a puxavam à parte. Tinha uma coisa para contar, um segredo. Isabel é minha amiga. Só as pequenas Kelveys se afastaram, esquecidas, sem mais nada para ouvir. Passaram-se os dias, e quanto mais crianças viam a casa de bonecas, mais se propagava a sua fama. Tornou-se o único tema, a coqueluche. A única pergunta que se ouvia era: viu a casa de bonecas dos Burnells? Não é uma graça? Você não viu? Ah, eu vi. Até mesmo a hora do lanche era consagrada a se falar dela. As meninas sentavam-se debaixo dos pinheiros, comendo seus grossos sanduíches de carneiro e enormes pedaços de bolo de fubá besuntados com manteiga. Como sempre, as Kelveys ficavam sentadas o mais perto que podiam, e nossa Elze, agarrada a Liu, ouvindo também enquanto mastigavam seus sanduíches de presunto, embrulhados num jornal empapado de vermelhas manchas de gordura. Mamãe perguntou Kézia um dia: eu posso convidar as Kelveys uma vez? Claro que não. Mas por quê? Não a mole, Kézia. Você sabe muito bem por quê. Finalmente, todas as meninas tinham visto, menos elas. Naquele dia, o tema esmoreceu. Hora do lanche, as meninas estavam juntas debaixo dos pinheiros e, de repente, ao olharem para as Kelveys, comendo no jornal delas, sempre sozinhas, sempre ouvindo, sentiram vontade de serem malvadas. Amy Cole deu início à implicância. Liu Kevey vai ser empregada doméstica quando crescer. Oh, que horror! Fez Isabel Burnell, lançando um olhar cúmplice para Amy. Amy engoliu seu lanche com um ar cheio de subentendidos e balançou a cabeça para Isabel, como tinha visto sua mãe fazer naquelas ocasiões. É verdade, é verdade, é verdade, disse. Os olhos de Lana Logan chamejavam. Vou perguntar a ela, sibilou. Melhor não, disse Jessie May. Ah, não tenho medo, exclamou Lena. De repente, ela soltou um gritinho agudo e pôs-se a dançar diante das coleguinhas. Olhem, olhem para mim, olhem, só para mim, disse. E esgueirando-se, deslizando, arrastando o pé, ocultando o riso com a mão, Lena foi para cima das Kelveys. Liu ergueu os olhos do seu lanche, embrulhou rapidamente o resto dele, e nossa Elze parou de mastigar.
o que ia acontecer? É verdade que você vai ser empregada doméstica quando crescer, Liu Kelvin? Perguntou Lena com uma voz estridente. Silêncio profundo. Em vez de responder, Liu apenas deu um sorriso abobalhado, envergonhado. Ela fingia não ter ouvido a pergunta. Que decepção para Lena. As outras meninas caíram na gargalhada. Lena não podia aguentar aquela caçoada. Pôs as mãos nas cadeiras e exclamou arrogante, dando despeitadamente de ombros. Ah, também o pai de vocês está na prisão? Era tão formidável ter dito aquilo que todas as meninas saíram correndo juntas, profundamente contentes, numa alegria selvagem. Uma delas encontrou uma corda comprida e elas começaram a pular. Nunca pularam tão alto. Entraram e saíram da corda tão depressa, nem fizeram coisas tão arrojadas como naquela manhã. À tarde, Pat veio buscar as Burnells com a charrete e foram para casa. Tinham visitas, Isabel e Lottie, que adoravam visitas, subiram para trocar os aventais. Mas Késia escapuliu para os fundos. Não havia ninguém por perto. Ela começou a balançar-se no portão branco do quintal. Pouco depois, olhando para a estrada, viu 2 pequenos pontos. Eles foram crescendo, vinham em uma direção a ela. Agora podia ver que um estava na frente e o outro logo atrás. Agora podia ver que eram as Kelvys. Késia parou de balançar. Pulou do portão e quase saiu correndo. E então hesitou. As Kelvys se aproximavam e ao lado delas caminhavam as suas sombras, compridíssimas, estendendo-se através da estrada, as cabeças dos ranúnculos. Késia tornou a trepar no portão. Tomou uma decisão. Balançou para fora. Oi! Fez para as Kelvys que passavam. Elas ficaram tão atônitas que até pararam. Liu deu o seu sorriso abobalhado. Nossa Elze ficou olhando. Podem viver a nossa casa de bonecas, se quiserem, disse Késia, esfregando o dedo do pé no chão. Liu correu e sacudiu vivamente a cabeça. Por que não? Perguntou Késia. Liu respirou fundo, nervosamente. Sua mãe disse para a minha que era para você não falar com a gente. Ah, fez Késia sem saber o que replicar. Não tem importância. Podem espiar, a si mesmo, a nossa casa de bonecas. Venham. Não tem ninguém olhando. Liu sacudiu a cabeça com maior veemência ainda. Vocês não querem? Perguntou Késia. De repente, deram um puxão na saia de Liu. Ela virou-se para trás. Nossa Elze implorava com os olhos enormes. Fazia cara feia. Queria ver. Por um momento, Liu fitou a irmã com uma expressão de dúvida. Mas nossa Elze puxou de novo a saia dela. E Liu deu um passo adiante. Késia foi na frente. Feito 2 gatos de rua, as duas a seguiram pelo quintal até onde estava a casa de bonecas. Olhem! Mostrou Késia. Houve uma pausa. Liu respirava profundamente, quase bufando, e nossa Elze estava silenciosa como uma pedra. Vou abrir para vocês, disse Késia gentilmente. Abriu o trinco e as meninas viram o interior da casa. Tem uma sala de visitas e uma sala de jantar, e isso é o Késia! Ah, que pulo que elas deram! Késia! Era a voz da tia Beryl. Elas se viraram. Da porta dos fundos, tia Beryl olhava como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Você ousou convidar as Kelvys para virem até o quintal? Exclamou a voz fria e furiosa. Você sabe tão bem quanto eu que está proibida de falar com elas. Vão embora, meninas. Vão já embora e não voltem mais. Tia Beryl foi até o quintal e enxotou-as como se enxotasse galinhas. Fora! Fora imediatamente! Gritou fria e arrogante.
Não foi preciso dizer-lhe aquilo 2 vezes. Ardendo de vergonha, apertando-se uma à outra, Liu arrastava a irmã, nossa aturdida Elze, como se fosse sua mãe. Atravessaram sem saber de que jeito o grande quintal e passaram comprimidas pelo portão branco. Menina travessa, desobediente, tia Beryl disse a Kézia azeda e bateu violentamente a porta da casa de bonecas. A tarde havia sido terrível. Recebera uma carta de Willy Brandt, uma carta tremenda, ameaçadora, dizendo que se ela não viesse encontrá-la naquela noite em Palmer's Bush, ele viria até o portão e perguntaria por quê. Mas agora que ela assustara aqueles ratinhos das Kelvys e dera uma boa bronca em Kézia, seu coração estava mais leve. Aquela pressão horrível cessara. Retornou à casa cantarolando. Quando as Kelvys ficaram bem longe da vista dos Burnells, sentaram-se para descansar um pouco numa grande manilha vermelha à beira da estrada. As bochechas de Liu ainda estavam ardendo. Ela tirou o chapéu com a pena e colocou-o sobre os joelhos. As duas olharam sonhadoras por cima do campo de feno, além do remanso do ribeirão, para a cerca de madeira do curral, onde as vacas dos Logans esperavam para serem ordenhadas. Em que as Kelvys estariam pensando? Agora, nossa Elze apertou-se mais à irmã. Já tinha se esquecido daquela mulher furiosa. Estendeu um dedinho, afagou a pena do chapéu e sorriu o seu sorriso raro. Eu vi o lampiãozinho, disse ela mansamente. Daí, ambas tornaram a ficar em silêncio.